o que a gente mais vê na internet são jeitos de treinar grupos musculares. Diferentes exercícios, treinamentos, estímulos, resistências e tudo mais. Só que pouco se fala sobre o treinamento de tendões e ligamentos. A gente sabe que o tendão é o que conecta o músculo no osso. Então ele vai estar trabalhando no processo de alongamento e contração. E muitas vezes é onde tem muito problema também. Tem dores, são dores extremamente negativas e que muitas vezes pode tirar a pessoa de um exercício, por exemplo. Tendo em vista isso, o que se sabe sobre o treinamento de tendões? Meu nome é Gabriel Martins, do site Pentagonal Strength, e a gente vai bater esse papo rapidinho, depois de um recado que é muito importante para o canal. Se você gosta de vídeos sobre treinamento de força, postura e assuntos relacionados, não deixe de dar uma olhada aqui no canal Gabriel Martins Fitness. São mais de 500 vídeos com assuntos e abordagens totalmente exclusivas, disponibilizados totalmente de graça. Tudo que eu peço para você é que, se for possível, ajudar o canal. Você pode fazê-lo de maneira direta, como por exemplo, uma doação no meu Pix, gabrielmartinsfitness@gmail.com, através do PicPay, do PayPal e até uma carteira Bitcoin. Caso não seja possível, você pode fazê-lo de maneira indireta, deixando aquele joinha, escrevendo um comentário de 3 a 5 palavras. Isso já ajuda bastante o crescimento do canal. Dito isso, vamos direto pro vídeo. Pessoal, é uma pergunta que eu recebo sempre: como é que treina o tendão? É até difícil de achar grandes artigos científicos publicados analisando o tipo de treinamento de tendões diferentes que existem, tá? A gente sabe estímulos, a gente consegue elaborar isso de forma teórica, correto? A gente sabe como que eles responderiam, a gente sabe como comportariam, mas são poucos estudos de intervenção. Já vou adiantar isso. Então, muito do conselho que eu vou dar aqui agora, ele vai vir da vida e experiência de Louis Simmons da Westside Barbell, mas sugiro que você assista o vídeo, analise, vê se o que eu estou falando faz sentido e a partir daí faça a sua própria pesquisa e a sua experimentação, caso seja do seu interesse. Esse é um vídeo para apresentar as ideias. Quando eu estou falando de ganhos, eu estou falando de progresso, tá? É tanto em tamanho, o tendão ficar mais denso, quanto ele aguentar mais contrações musculares, correto? Ou seja, ele ficar mais forte. Quais são as formas indiretas? Essas são as mais comuns, tá? Provavelmente já está no seu treinamento. Se não tiver, eu sinceramente falaria que ele está um pouco incompleto. A forma mais básica é através do esforço máximo, correto? O esforço máximo é uma repetição máxima que você aguenta em determinado exercício, tá? Geralmente são exercícios compostos que envolvem grandes grupos musculares com grandes amplitudes de movimento. Por quê? Porque é o tipo de exercício que vai gerar a maior tensão possível em uma situação de movimento no seu músculo. Isométrico, a tensão é maior, mas não tem movimento, tá? Então, no esforço máximo, vai ser o máximo que seu músculo vai contrair e alongar, dada determinada resistência com o movimento. Então, isso vai, óbvio, exigir do seu tendão aguentar aquele movimento, senão ele ia machucar, correto? Para a pessoa que é natural, tá? À medida que você for aumentando a sua repetição máxima, o seu tendão vai ficar cada vez mais forte. Isso vai acontecendo com o passar de um longo período de tempo. Por isso que é muito importante, ou diria assim, é muito natural, é muito comum, é inerente ao ser humano demorar para ficar forte. Por quê? Porque essa demora permite que você faça isso de forma saudável, sem se machucar. Se você ficar muito forte, muito rápido, seu tendão não acompanha, ele vai arrebentar e você vai lesionar. Então, se você acha ruim que você está demorando muito para ficar mais forte, cara, calma, isso é normal. Isso pertence ao reino da natureza, correto? As coisas funcionam assim, você é um bicho assim como eu. Qual que seria a segunda forma? Seria através da utilização de cargas intermediárias e aceleração máxima. Ou seja, à medida que você fizer uma contração muscular relativamente rápida, com uma carga mais ou menos pesada, ele também vai estar puxando o seu tendão bem forte e isso vai fazer com que, com um período de exposição relativamente longo, esse fortalecimento aconteça, correto? Agora, o que vale explicar também? Vale explicar que você pode maximizar esse processo, como? Utilizando amplitudes reduzidas. Porque quando você faz uma amplitude reduzida e faz uma repetição máxima, você está viajando menos no espaço. Você consegue usar mais carga e consegue estimular ainda mais o seu tendão, embora não seja amplitude completa. Fazendo isso de forma segura. Essas são as formas indiretas. O treinamento direto de tendões e ligamentos, ele é pouco estudado, como eu falei, de forma prática, mas existe um conhecimento até interessante de pessoas que experimentaram, passaram por isso, tiveram resultados, sabe, ensinaram aos outros e a gente sabe como é que treina o músculo, correto? Pensando no estímulo de hipertrofia, que era aumentar o tamanho do músculo. Eu tenho que fazer uma contração com uma carga razoável, tem um período de tempo grande, por quê? Para o músculo realmente trabalhar, dar aquele dano nas microfibras. Pensem no treinamento de bodybuilder classicão mesmo. Agora, por que eles fazem dessa forma? Porque é assim que você treina o músculo. E se você fizer o contrário, fizer o caminho contrário, você fizer exercícios rápidos, fizer exercícios sem preocupar com o tempo, fizer exercícios de supetão, você treina o tendão e ligamento. Isso você já tira um princípio muito simples. Para você treinar, você precisa de um movimento que é muito rápido.
correto? Esse é o primeiro ponto. Qual que seria o segundo? Para você fazer uma série clássica de bodybuilder, é o quê? 3 séries de 10. Se você pôr num relógio e contar quanto tempo você fica fazendo repetição, 3 séries de 12, 20 segundos, 30 segundos, por quê? Porque se você fizer tempo demais, você vai fadigar demais o músculo e ele não vai conseguir terminar a série. Você vai começar a roubar, vai utilizar outros grupos musculares. Não só isso, o que acontece quando você quer roubar aquela série de rosca? Tá? Você vai começar a fazer repetição e vai começar a jogar a barra para cima. Por quê? Porque aí você para de usar o músculo e começa a utilizar não só outros grupos musculares, mas como eu estou falando de rosca, você começa a usar os tendões do seu bíceps. Então você já tirou outra coisa. O tempo tem que ser o quê? Qual que seria o contrário? O tempo de exposição durante o exercício tem que ser grande. O último fator, o mais comum. Qual que seria a forma de resistência ideal para você treinar um grupo muscular para hipertrofia? Ideal. Atenção constante. Porque você tem peso ao longo de todo o exercício e o peso não muda. Por que faz dessa forma? Correto? Porque você elimina ou tenta eliminar um pouco de inércia, que é natural dos movimentos com gravidade. Vou fazer a rosca de novo. Pensando na rosca, eu começo o exercício, a gravidade está para baixo. Correto? Aqui eu não faço nada. Aqui é super fácil. Eu posso fazer 200 quilos aqui. Chegou no meio, há uma distância grande entre a minha mão com o peso e o meu braço, o meu cotovelo, correto? Ficou difícil. E aqui em cima está fácil de novo. Quando você vai utilizar, no caso, a polia, a resistência que vai se permanecer a mesma, a máquina, vai estar sempre a mesma carga, não importa onde eu esteja fazendo, embora eu mude o braço de alavanca, correto? Fazendo um exercício sem a resistência constante, sem a máquina, tá? Aqui está mais fácil, no meio está difícil. O que vai acontecer? Eu vou começar a acelerar e vou utilizar a inércia. Mas e se a gente quiser treinar o tendão? A gente não tem que fazer o caminho contrário? Então você vai precisar de inércia, de muita inércia. Quando você soma tudo isso, os 3 elementos e as 3 variáveis, ou melhor dizendo, do treinamento, você consegue pensar no treinamento de tendão. O clássico, 3 séries de 100 com elástico numa extensão de tríceps para melhorar ou fortalecer o seu tendão de tríceps. O que tem por trás desse número? Que você vai fazer muito tempo, sem repetições, você vai fazer muito rápido, sem repetições, e você vai fazer com elástico, uma resistência alternada. Ou seja, você vai pegar tudo isso que já é conhecido por treinar o músculo, vai virar o avesso e vai utilizar para treinar o tendão. Você pode fazer isso em outros exercícios também. Você pode fazer isso até para você treinar posterior de coxa, como por exemplo, uma flexão de perna sentado, fazer 4 séries de 75. Você pode fazer um voador com elástico, só passar o elástico nas costas, consegue fazer 3 séries de 50, 4 séries de 50, sempre bastante repetição, bastante rápido e com resistência elástica. E isso, obviamente, só vai ter resultado ao longo de muito tempo. Então é algo que tem que aparecer no final de todo o treino, durante meses, porque aí, com o passar do tempo, você vai começar realmente a fortalecer. Então, assim, isso são guidelines, vamos dizer assim, básicos. 3 séries de 100 como a mini band, né, no tríceps é algo que muitas pessoas podem trabalhar para chegar até lá, para saber que a saúde está mais ou menos, mas vai depender do que? Do que você precisa naquele momento. Por quê? Isso que eu queria falar para fechar o vídeo. Você precisa de treinar o tendão? Essa é uma pergunta que você tem que saber responder. Às vezes você está sentindo um desconforto, o problema não é no tendão, o problema está em volta, tá? Existem chamadas dores de compressão. Recentemente tive um episódio de dor no quadril aqui no canal, eu fiz um vídeo, vou deixar o link aqui embaixo, mas eu só quero falar rapidinho. Por quê? Porque foi um problema que eu tive no posterior de coxa, que é uma dor chamada de dor por compressão. O problema não era no tendão do músculo, o problema é em volta, tá? Então você tem que trabalhar aquilo que está em volta. Por quê? É como se, vamos supor que você tem uma fibra que passa aqui, um tendão que passa aqui e um músculo que passa aqui. Se ele começa a esmagar, compressão, daí vem a ideia, começa a tocar, começa a incomodar, igual acontece no ombro, igual acontece no quadril, o problema não é essencialmente naquele tendão, o problema está em volta, tá? Então, essa é a última dica final, dica bônus do vídeo, é que às vezes você não tem que treinar o tendão, você tem que treinar o que está em volta. Porque se a postura estiver muito ruim, o problema não é o tendão do seu bíceps, o problema é que toda a alta musculatura do seu manguito rotador está esmagando esse tendão, correto? Então você tem que pensar de maneira a levar em consideração o contexto, o todo. Às vezes você tem que fortalecer a sua cadeia posterior, às vezes você tem que fortalecer as suas costas superior, manguito rotador, deltoide posterior, às vezes você tem que fortalecer o seu glúteo, o seu conjunto adutor, ou seja, glúteo médio, correto? Essa é a mensagem que eu queria deixar do vídeo. É possível treinar o tendão? Sim, é possível. Como que você vai fazer? Dessa forma que eu falei, repetições rápidas, uma série muito longa ao longo de um grande período de tempo. Mas, às vezes você não precisa
precisa, você vai ter que ver caso a caso, né? E esse é o papel do estudo e é por isso que o profissional que vai estar trabalhando nessas áreas. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje, foi um pouquinho mais longo do que eu imaginava, mas você sabe que eu gosto da informação por completo, porque só assim você de fato vai entender o que está acontecendo e vai saber para onde ir. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui embaixo nos comentários. Como eu falei, novamente, não deixe de dar uma olhada no canal, deixar aquele joinha se você tiver gostado do vídeo, porque eu vou ficando por aqui. Mas se você chegou até aqui, muito obrigado.